Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade ao conjunto dos números irracionais e na aula de hoje a gente vai aprender como calcular valores aproximados de raízes inexatas. A gente viu que todo número que não tem uma raiz exata é irracional, tá? Então vamos aprender hoje como calcular um valor aproximado para essas raízes, tá bom? Então vamos aqui, exemplo. Calcule os valores aproximados com duas casas decimais das raízes a seguir. Então, a primeira raiz que aparece para a gente aí é a raiz quadrada do 7. Tá? Então, primeira coisa, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que saber entre que raízes que a gente conhece se localiza a raiz do 7. Então, vou fazer isso aqui com vocês. Ó. Observe o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar o 1 e vou multiplicar por ele mesmo, o 2 por ele mesmo, o 3 por ele mesmo e assim por diante. Observe que eu estou pegando números em sequência. 1, 2, 3, em seguida vem o 4. Isso continua infinitamente, tá? E eu estou multiplicando o número por ele mesmo. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16 e assim por diante. O que é que eu quero que vocês observem? Quando eu faço essas multiplicações, os números que aparecem aqui na coluna da direita, esses que aparecem aqui, tá? São os que possuem raiz exata. Então, a raiz do 1 é o próprio 1, a do 4 é o 2, a do 9 é o 3, a do 16 é o 4. Por quê? Por que a do 16 é o 4? Porque 4 vezes 4 é 16. Por que a do 9 é o 3? Porque 3 vezes 3 é 9. E assim por diante. Tá? Então, só tem raiz exata quem aparece aqui. Quem não aparece aqui não tem raiz exata, tá? Então, ó. Observe que do 1 a gente pulou para o 4. Então, nem o 2 e nem o 3 possuem raiz exata. Mas a raiz existe? Existe, ela apenas não é exata, tá? Do 4, a gente pulou para o 9. Então, observe que não tem raiz exata nem o 5, nem o 6, nem o 7 e nem o 8. Mas eu sei que a raiz do 7 está aqui, ó. Entre a raiz quadrada do 4 e a raiz quadrada do 9. Tá? Então, a raiz quadrada do 7 está entre que raízes? Está entre a raiz quadrada do 4 e a raiz quadrada do 9. Então, ela vai ficar bem aqui. Tá? Então, a raiz quadrada do 7 tem que ser maior do que a raiz do 4 e menor do que a raiz do 9. Mas a raiz quadrada do 4, a gente sabe que é o 2. E a raiz quadrada do 9, a gente sabe que é o 3. Então, quer dizer que a raiz quadrada do 7 é um número maior do que 2 e menor do que 3. Tá? Então, eu vou começar a fazer testes. Eu quero achar quem é o valor que mais se aproxima dessa raiz. Tá? Então, ó. Se está entre o 2 e o 3, eu vou começar testando com 2,5, que fica bem no meio. Tá? Então, eu pego 2,5 e multiplico por ele mesmo. Se passar de 7, quando eu multiplicar, eu vou ter que diminuir. Eu vou diminuindo 2,4. Se eu perceber que ainda está longe, aí eu vou aumentando 2,6, 2,7, tá bom? Então, ó, 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. Aí eu percebo que ainda está um pouquinho longe de 7, aí eu vou aumentar. Vou testar agora o 2,6. 2,6 vezes 2,6 vai dar 6,76. Tá pertinho, nem tanto ainda, mas já tá mais pertinho. Vou tentar agora o 2,7. 2,7 vezes 2,7 vai dar 7,29. O 7,29 já passou de 7, então não pode ser o 2,7, tá? Então, a primeira aproximação que eu vou utilizar aqui vai ser o 2,6, que deu aproximadamente, que deu exatamente 6,76, tá bom? Então, ó, a primeira aproximação que eu vou utilizar quem é? Vai ser o 2,6. Aí agora eu vou aumentar um pouquinho mais essa aproximação, porque aqui eu só tenho uma casa decimal e a questão me pede duas casas decimais. Tá? Então, eu sei que tem um 2,6. Mas quem é que vem depois do 6? Será que é 1? Será que é 61, 62? Observa que 6,76 está um pouquinho longe ainda do 7. Então, eu vou testar logo 2,65. Se passar, eu vou diminuindo. Se ainda estiver distante, eu vou aumentando, tá? Então, ó, eu vou pegar 2,65 vezes 2,65. Quando a gente faz essa conta, vocês vão encontrar 7,0225. Observa que passou por pouquíssimo. Então, eu vou diminuir um pouquinho. Então, eu vou colocar agora 2,64.
2,64 vezes 2,64 vai dar 6,9696. 6,9696. Então, observa que deu bem pertinho do 7. Então, a raiz aproximada do 7 com duas casas decimais vai ser 2,64. Então, eu coloco a raiz quadrada do 7 que mais se aproxima com duas casas decimais é 2,64. Gente, isso aqui é assim, é o seguinte, vocês têm que testar, tá? Vocês têm que testar essas continhas aqui, vocês têm que estar fazendo a lápis para se acostumarem, porque numa prova que vocês forem fazer de fora, né, vocês não podem usar calculadora. Aqui vocês podem até usar calculadora para fazer essas contas. Não usem diretamente na raiz, porque vai perder a graça. Mas vocês podem fazer uso da calculadora aqui nessas continhas aqui, não tem problema, tá bom? Mas se vocês quiserem ir testando como é que tá a multiplicação de vocês, que quanto mais conta vocês fazem, mais vocês vão se afiando, tá bom? Tranquilo? Vamos fazer aqui o item B, deixa eu só apagar aqui. E tem que testar. Então, vamos aqui para o item B. Item B, eu quero saber qual é a raiz que mais se aproxima da raiz quadrada de 11, o valor mais aproximado dessa raiz aqui. Então, eu vou primeiro localizar a raiz do 11, tá? Então, ó, a raiz quadrada do 11 se aproxima de que raízes? Qual é o número que tem raiz exata que vem antes do 11? O 10 não é, porque o 10 não tem raiz exata, mas o 9 tem. Quem é o próximo número que tem raiz depois do 11? O 12 não tem, o 13 não, o 14 não, o 16. Tá? Então, a raiz quadrada do 11 está entre a raiz do 9 e a do 16, que são as raízes que a gente conhece o valor, tá bom? Então, a raiz quadrada do 9 é o 3 e a do 16 é o 4. Então, a raiz quadrada do 11 tem que ser maior do que a do 9 e menor do que a do 16. Então, a raiz quadrada do 11 tem que ser maior do que 3 e menor do que 4. Então, eu tenho que procurar um número que seja maior do que 3 e menor do que 4. Qual é o primeiro número que eu vou testar? 3,5. 3,5. Se ficar muito grande, se passar demais, eu diminuo. Se estiver muito longe, eu vou aumentando. Então, vamos aqui, ó. 3,5 vezes 3,5 dá 12,25. Passou. Né? Então, eu vou testar o 3,4. 3,4 vezes 3,4, quanto que dá? Dá 11,56, ainda passou. Aí eu vou diminuir. 3,3. 3,3 vezes 3,3 dá 10,89. 10,89 tá bem pertinho do 11, ó, bem pertinho, falta pouca coisa. Então, mas as primeiras casas decimais vão ser essas aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar o 3,3, aí agora eu vou testar. Será que é 31, 32, 33? Como tá bem pertinho, eu vou começar com 31, tá? Então, ó, 3,31 vezes 3,31. 3,31 vezes ele mesmo vai dar 10,9561. Bem pertinho. Vou testar o 3,32 para verificar se passa. 3,32 vezes 3,32. Esse produto aqui vai dar 11,0224. Passou. Então, como 3,32 passou de 11, o que vai servir para mim é 3,31. Então, a raiz aproximada do 11 com duas casas decimais é 3,31. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Ficou uma bagunça aqui, mas acho que deu para entender, né? Cheiros e até a próxima aula.